Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Tudo bem, gente? Boa noite. Vamos começar certo, né? Boa noite. Como diz meu pastor, paz do Senhor, shalom. E aí, beleza? É um prazer poder estar aqui com vocês mais uma vez. A gente é muito suspeito a falar dessa casa, dessa família. É muito suspeito porque até hoje estava no meu celular ali, há um ano atrás. Na verdade, estava uma recordação de 3 anos atrás. A Clarinha, uma bolotinha pequenininha, e a gente ministrando aqui não, lá na casa. E ontem eu acho que veio mais uma lembrança, mas a gente ministrando aqui com o chão batido. Falei, cara, olha só isso. Porque a gente é muito feliz, a gente acredita naquilo que vocês têm construído aqui nessa cidade. Nós acreditamos naquilo que vocês têm construído como família. E o nosso papel é cooperar com isso. A gente está aqui simplesmente não para liberar ou para palestrar mais alguma coisa, não, é para cooperar com vocês, para construir com vocês aquilo que o Senhor já mandou vocês construírem aqui. E mais ou menos é o que eu quero falar com vocês essa noite. Quem não estava ontem, né? Meu nome é Guilherme, somos lá de Joinville, da igreja Sena, comunidade Sena, pastor Casas, pastora Alessandra Casas. Tenho 32 anos, casado com a Giovana há 9 anos, agora vai fazer em maio 9 anos que a gente é casado. Temos 2 filhos, o Benício e a Clara. Clarinha de 4, Benício de 1 e 5. E a nossa casa é uma casa missionária. Servimos, hoje vai fazer, em agosto fazem 6 anos em que a gente serve integralmente no nosso tempo. E a gente é muito feliz. Eu sempre digo, você pode até ser feliz naquilo que Deus não chamou você para ser. Você pode até ser feliz, você vai desfrutar de algumas coisas, mas quando você começa a caminhar segundo aquilo que Deus chamou você, você entra num lugar chamado plenitude. Porque uma coisa é você ser feliz em uma área e outra coisa é você ser pleno nessa área. Porque a plenitude está em, não importa o momento que você está passando, dentro de você existe um negócio chamado paz, convicção. Isso é plenitude. E a Colossenses 1,15 vai dizer que a plenitude habita em uma pessoa chamada Cristo. Logo, fora dele não há plenitude. Fora dele, fora daquilo que ele chamou você para viver, você pode até dar certo, mas não vai ser pleno. Então a gente é muito feliz e posso dizer que a gente é pleno e temos caminhado e buscado esse lugar de plenitude em Jesus, e estamos muito felizes de poder contribuir com vocês hoje. Eu queria conversar algo com vocês essa noite, e é muito engraçado porque ontem o pastor Gui, ele terminou a pregação com o início da minha. Aí eu falei, meu Deus, até aí pastor, dá um amém já, que senão vai começar a pregar o que eu vou falar. E eu quero que você já deixe a sua Bíblia aberta ou ligada. Nós vamos ler 2 textos, 2 trechos, na verdade. O primeiro trecho é 1 Reis 15, versículo 3. 1 Reis 15, 3. Pode até aumentar um pouquinho, Maico, para mim. Ou lá, pode aumentar um pouquinho o teclado do Maico para mim. Isso. Muito bem. 1 Reis 15, 3. O segundo texto, já deixa aberto aí com aquela cordinha que marca, sabe? Ou a tua mão mesmo. 2 Reis 14, 3. 1 Reis 15, 3 e 2 Reis 14, 3. Que Deus me dê graça de falar tudo no tempo que me é devido. Em nome de Jesus. Vai dar tudo certo. E enquanto você vai abrindo, eu quero explicar um pouco para você como essa palavra
começou a ser gerada no meu coração. Sabe de uma coisa? Eu não acredito em homens e mulheres que simplesmente palestram a Bíblia. Eu acredito em homens e mulheres que se tornaram a mensagem. Eu acredito em homens e mulheres que encarnaram a mensagem. Então, uma coisa que a gente precisa aprender: você sempre vai ser escravo daquilo que você fala. Então, tudo que você prega, ou você está vivendo, ou você já viveu, ou você vai viver. Ou seja, não tem escapatória, porque isso aqui não é brincadeira. Nós estamos construindo segundo um plano que já está consumado. Preste atenção numa coisa: Deus tem um plano e ninguém vai frustrar esse plano. E a primeira notícia que eu quero dar para você hoje é que Deus não precisa de você, porque seu plano já está feito. Você já leu Apocalipse? Meu amigo, é vitória. Deus não precisa de você, mas sabe de uma coisa? Deus deseja você. Sabe qual é o nome disso? Graça. Porque um Deus que não precisa de você para fazer o que Ele já consumou, até porque Jesus, quando estava na cruz, Ele fala para o seu Pai: está consumado. Um Deus que não precisa de nós, um Deus que é o Criador de todas as coisas, olha para nós e diz assim: você quer participar do meu plano? Um Deus que nos inclui no seu plano que já é perfeito. Um Deus que nos inclui num plano que Ele já consumou. Isso é humildade, sabe? Ele é um Deus humilde. Ele é um Deus que se inclina para ouvir. Você já parou para pensar que Ele está sentado no trono? Ele é alto e sublime, como nós cantamos, só que Ele habita no contrito e no quebrantado de coração. Ele é um Deus humilde. E às vezes a gente que é servo quer se achar alguma coisa. Deus é humilde ao ponto de olhar para nós e falar: alguém quer participar comigo naquilo que eu estou construindo, ou naquilo que eu já construí? Então Deus não precisa de você. A grande pergunta é: qual será a sua resposta? Tudo vai depender da sua resposta. Deus não é um Deus que vai ficar tristinho com você. Não, amigo, Deus não é Deus carente. Deus não vai, ai meu Deus, que... Não, meu amigo. Se você quiser, você participa. Se não quiser, você vai viver segundo a sua resposta. Porque o meu pastor sempre fala, né? O pastor Carlos fala: a vida não é feita de... Nossa, ele sempre fala, eu esqueci agora. A vida não é feita de oportunidades. A vida é feita de decisões ou de respostas. Você dar tudo vai depender da sua resposta. Então não adianta ficar de mimizinho para o pastor, de mimizinho para o líder. Não. A sua vida condiz com a resposta que você está dando ao Senhor. Então, essa mensagem começou a ser gerada no meu coração, e nós já vamos entrar nela. Em maio de 2022, quando o Senhor começou a ministrar essa palavra no meu coração, eu falei: tá, beleza, comecei a escrever, só que eu não comecei a falar ela. Em novembro do ano passado, eu fui ministrar numa conferência de jovens, no Evan de São Bento do Sul. E eu senti uma liberação do Senhor de poder começar a falar essa palavra. Eu falei: eu acho que é hoje. Beleza, abri e comecei a falar. Quem estava pregando lá também naqueles dias era o profeta Fábio Souza. E ele começou a falar. Ele tinha pregado um dia antes e eu não estava lá. E eu comecei a falar. Quando eu comecei a falar, depois o menino falou: cara, tudo que o Fábio falou, você está falando agora. E a construção de toda aquela conferência foi exatamente aquilo. Só que eu senti da parte de Deus que não era só para aquele lugar. Eu comecei a perceber que o Senhor estava abrindo um tempo para essa palavra. Porque a minha dinâmica é o seguinte: eu tenho uma palavra. E Deus me dá uma palavra. E eu persigo ela até Deus falar: agora chega. Enquanto Deus não falar agora chega, meu amigo,
Falei, eu vou perseguir essa palavra. E eu quero falar ela com você. Eu quero falar hoje sobre as medidas de Deus, o padrão de Deus. 1 Reis 15:3 diz assim, se conseguir botar lá para mim, consegue? 1 Reis 15:3 cometeu os mesmos pecados que seu pai, e não foi inteiramente fiel ao Senhor seu Deus, como seu antepassado Davi. Aqui fala do rei Abias. 2 Reis 14:3 Amazias, que era rei, fez o que era certo aos olhos do Senhor, mas não como seu antepassado Davi, seguiu o exemplo de seu pai Joás. Dois textos assustadores, principalmente 2 Reis 14:3, fala do rei Amazias. E se você parar para pensar, ou na verdade parar para ler, você vai ler uma palavrinha chamada como. Esse como mostra uma coisa chamada o padrão de Deus. A primeira coisa que eu preciso aprender: Deus não é religioso, mas Deus tem um padrão. Eu quero que você repita isso comigo: Deus não é religioso, mas Deus tem padrão. Vamos um pouquinho mais forte, vamos lá? Deus não é religioso, mas Deus tem um padrão. Sabe o que significa isso? Não dá para viver de qualquer forma. Sabe qual é a nossa, e você que estava aqui ontem vai começar a se ligar agora. Sabe qual que é o nosso maior desafio? É viver segundo um padrão que Deus estabeleceu desde o jardim do Éden. Gênesis 1:26, e nos fez imagem e semelhança, ou seja, Deus estabeleceu um padrão de como se viver. Por isso que não dá para confundir liberdade com libertinagem. Ou eu vivo dentro da liberdade de ser escravo de Cristo, ou eu vivo dentro da libertinagem de ser escravo dos meus próprios desejos. Sabe por quê? É uma linha muito fina, e principalmente no nosso tempo de hoje, porque a gente saiu de um lugar que era extremamente religioso, e agora a gente vive num lugar que não é nem um pouco religioso, só que perdeu o zelo. A gente sai de um lugar que era extremamente religioso, mas continha lá dentro um zelo, e vai para um lugar que é zero de religiosidade, mas 100% libertinagem. E por isso que a gente começa a encontrar várias e várias pessoas amando essa tal de hipergraça, vamos chamar assim. Porque começam a estabelecer uma vida não segundo o padrão de Deus, mas segundo um padrão do que eu acho que é. Vai ser pesado, tá, gente? Só para avisar. Deus tem um padrão, Deus tem uma medida. Você quer ver? A arca de Noé tinha medida. O templo de Salomão tinha medida. A arca da aliança tinha medida. E nos tempos de hoje, o nosso coração precisa ter uma medida. Eu não posso viver na libertinagem. E sabe de quem eu lembro? E agora vocês vão lembrar do que o pastor Gui falou no final. Tomara que vocês lembrem. Ele falou de um tipo de gente que são os escravos da orelha furada. Olha só que interessante. O homem se tornou escravo de Satanás quando se rendeu ao pecado no Éden. A Bíblia diz que aquele que é vencido em algo,
torna-se escravo de quem o vence. 2 Pedro 2,19. E foi exatamente isso que aconteceu com o primeiro casal. Eles foram separados da glória de Deus e eles perderam a filiação divina. Adão foi chamado o filho de Deus em Lucas 3,38. Só que ele não manteve essa condição. Quando Jesus veio, ele foi chamado de o único filho de Deus, o filho unigênito, João 3,16. Só que ele veio mudar essa condição e passou a ser o primogênito. Sabe o que acontece? Jesus passa agora a ser o padrão restabelecido. De Gênesis a Apocalipse, ou na verdade eu vou dizer, de Gênesis até o Evangelho, a busca de Deus é de estabelecer de novo um padrão que foi perdido no Jardim do Éden. Porque no Jardim do Éden existia um padrão de como se viver, de como adorar. Aí nós vamos entrar talvez num tema que a palavra até jardim, para os judeus, se você for ir pesquisando, fala de santuário, fala de sacerdócio. Não é talvez um jardim com flores, então é um outro papo, mas existia um modelo de como adorar. Tanto é que Deus habitava ali, visitava Adão na viração do dia. Deus estava ali era uma comunhão de pai e filho. Adão é chamado filho de Deus em Lucas. E esse sempre foi o padrão de Deus. Quando isso foi perdido, Deus tenta restabelecer com várias pessoas. Mas tudo para dizer, eu tenho um padrão, eu preciso que isso se estabeleça. Porque Deus não vai habitar em qualquer lugar, amigo. Sabe qual é a oração do Pai Nosso? Assim na terra, como? Por que como? Porque existe um padrão. Não dá para viver e achar que você, por seu mérito, você pode fazer. Não, você precisa olhar para o padrão de Deus. Nós precisamos ser como os escravos da orelha furada. Se você quiser ler mais sobre eles, é Êxodo 21, do 1 ao 6, vai dizer muito sobre o escravo da orelha furada. E eu não vou entrar muito nesse tema, porque ontem foi falado um pouquinho suficiente. Mas marca isso aqui, Salmo 40, verso 6, na King James, diz assim, Davi fala, sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas orelhas furaste. Ô amigo, Davi estava num lugar que eu vou te falar, irmão. Sabe o que Davi estava falando? Davi estava falando, cara, eu quero ser escravo por decisão própria. O escravo da orelha furada era aquele que servia seu senhor durante o tempo estabelecido, e quando chegava o tempo dele tomar a sua liberdade, ele optava por morar com o seu senhor, por decisão própria. E o sinal era, vamos furar a sua orelha, porque quando todos verem, todos vão saber que você é escravo por decisão própria. Ou seja, ele amava tanto o seu senhor que desejava morar com ele. Sabe o que eu quero dizer para você hoje? Se você quer ser amigo de Deus, você primeiro precisa ser servo dele. Você não vai alcançar um lugar de amizade com Deus sem antes ele não ser o seu senhor. Sabe que João vai nos falar, João 14 ou 15, eu não lembro agora, mas João vai dizer assim, se vocês são de fato os meus amigos, vocês precisam fazer o que eu mando. Sabe por quê? Porque não tem como ser amigo de Deus se ele primeiro não for o seu Senhor. Tudo começa com a consciência do senhorio de Cristo sobre nós. Você lembra Lucas 6,46? Muitos dizem, eu acho que é Lucas 6,46, Senhor, Senhor, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, eles não fazem o que eu mando? Porque precisa existir uma consciência de senhorio, e quando eu tenho um Senhor, eu não tenho a opção de fazer o que eu quero. Me desculpa, mas o Evangelho não é do jeito que você quer, o Evangelho tem um padrão. Por isso que Jesus veio e começou a falar, arrependei-vos, é chegado o reino dos céus. Vocês estão fazendo do jeito de vocês. Você lembra quando ele entra no templo e começa a virar a mesa?
Ele fala: meus amigos, vocês estão tornando isso aqui um covil de ladrão. Não, a minha casa será chamada casa de oração. Tem um padrão, essa é a minha casa. Porque não pode virar festa. Amigo, padrão de Deus não é roupa externa, não é. Até rasguei minha calça para pregar hoje. Não, menino. Mas sabe de uma coisa, o padrão de Deus é o nosso coração, e eu já vou falar isso. Sabe por quê? A gente ainda não viveu um avivamento, porque Deus talvez olha para nós ainda e não encontrou um padrão exato, onde Ele pode descer e falar: cara, aqui eu vou habitar. O Mike Duke fala algo muito interessante, ele fala assim: sabe por que nós não vivemos um avivamento ainda? Porque nós acostumamos a viver sem. Está dando certo. Está dando certo, a gente está vivendo legal. Está tudo correndo bem na nossa vida. Deu certo viver mais uma semana sem avivamento. Só que quando a gente for ferido com o sentimento, cara, Deus precisa vir para esse lugar. Meu amigo, você não vai dar descanso aos seus olhos, nem sono às suas pálpebras, enquanto o Senhor não repousar entre nós. Eu preciso me tornar o escravo da orelha furada. Segundo ponto. Então, o primeiro ponto é o seguinte: nós não podemos confundir liberdade com libertinagem, não é do nosso jeito, precisa ser do jeito que Ele quer. Segundo ponto, quando não construímos segundo as medidas de Deus, nós vamos construir segundo as nossas. E as nossas medidas sempre vão em busca de perfeição, beleza, orgulho. Sabe por quê? São as medidas da natureza caída. Você pode perceber que no Instagram você só vê coisa boa, porque essa é a nossa medida. Você vê tanta gente postando tanta coisa feliz, você vai entrar na vida do cara, está uma desgraça. Porque ele estabeleceu no Instagram um padrão que ele acha que é certo. Que é um padrão de felicidade, um padrão de beleza, de família perfeita. E como diz a pastora Rose Bambinetti, não existe família perfeita, existe família bendita. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente começa a estabelecer um padrão e uma medida segundo, partindo de nós. E eu vou te falar, está tudo errado. Você pode ver, você pode entrar no Instagram de qualquer coisa, irmão. Tudo parece que está legal. Tudo parece estar feliz da vida. Tudo é comercial de margarina. Tudo. Só que Deus tem uma medida, Deus tem um padrão. Eu preciso me alinhar com esse padrão. As nossas medidas sempre vão declinar para as medidas da natureza caída. Essa é a nossa luta diária, a luta da carne contra o espírito. Eu preciso lutar para não caminhar segundo as minhas medidas, mas caminhar segundo a inclinação do espírito. Essa é a nossa luta diária. Gênesis 3 vai dizer que a mulher viu que a árvore era desejável aos seus olhos. Meu amigo, para pensar. Deus plantou um jardim no Éden, colocou vários tipos de árvores e de frutos. O único que Ele pediu para não comer, a mulher olha e fala, e diz, na verdade o sentimento dela é: cara, que coisa mais linda, que vontade de comer desse negócio. Porque ela deixou a serpente começar a falar. E então quem pecou ali? A mulher pecou.
Só que Adão foi permissivo. Adão, beleza, é isso aí, vamos comer também. Sabe o que acontece depois? Eles perdem o ambiente, eles saem daquele lugar, são expulsos, só porque decidiram andar segundo a medida que os seus próprios olhos estavam desejando. Deus já tinha traçado a medida: isso aqui vocês podem caminhar e comer, isso aqui não. Quando eles saem da medida de Deus e olham que aquilo que Deus proibiu, entre aspas, era desejável a eles, eles entraram e perderam. Sabe o que acontece? A árvore e o fruto que fez Eva e que fez Adão sair e serem expulsos do jardim foi mais desejável do que o próprio Deus. Deus ia toda a viração do dia visitar eles. E eles pararam na frente da árvore. E foi mais desejável do que a visitação de Deus. Sabe o que acontece? Nós entramos num lugar de esculpir uma imagem que fica entre nós e Deus. Quando nós construímos segundo as nossas medidas, nós começamos a esculpir uma imagem que é a nossa vontade. E a gente coloca essa imagem entre nós e o Senhor. O que acontece aqui? A gente fere um mandamento. Não adorarás outros deuses diante de mim. Irmão, eu vou te falar, a gente bate nos nossos irmãos católicos, né? Eu vou te falar, hein? Esses dias fui servir uma igreja católica. Sabe aquela oração que você faz? Senhor, é muito confortável para mim estar aqui, sabe? Para mim é um lugar que eu amo. Se deixar eu falo até amanhecer o dia. Porque para mim, meu Deus, eu estou em casa. E eu falei para o Senhor, Senhor, é tão confortável ministrar dentro da igreja. Eu sei, a minha vocação foi para aquilo que o Senhor me estabeleceu, foi. E eu comecei a orar para o Senhor, eu falei assim, Deus, começa a me usar, entre aspas, né? Começa a me usar em lugares desconfortáveis para mim. Sabe quando você fala e você se arrepende do que você falou? Foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu falei, Deus do céu, o que eu falei, agora lascou, né? Deu ruim. Eu acho que eu estava com sono, sabe? Quando você ora assim, Deus, eu perdoo os teus pecados, Deus, você está, ora nada com nada. Eu falei, amém. Não deu tempo, irmão. O cara me ligou e falou assim, cara, nós estamos com o cerco de Jericó, 7 dias de missa. Você não quer vir aqui? Cara, queria muito que você viesse aqui, cara, cantar os louvores para nós. Vai estar um padre aqui de Goiás. Aí, beleza. Fui. Falei, Deus do céu, vamos lá. Cheguei lá, uma igreja gigante. Falei, meu Deus. A igreja socada de gente. Terça-feira à noite, amigo. Para pensar. Terça-feira à noite, 7:30 da noite. As pessoas tinham que chegar às 6 e pouco na igreja, senão ia ficar para o lado de fora. Vamos lá. Falei, Deus do céu, o que eu vim fazer aqui? Entrei na igreja. Quando eu olho, eu entro na parte de trás da igreja, no caso. Eu olho lá no altar, estava lá tudo, não tinha instrumento, nada. Falei, Deus. Aí eu olho para trás, os instrumentos no mezanino, na parte de cima, do fundo da igreja. Falei, eles não gostam de músico. Me lasquei já. Mas vou ficar aqui atrás. Beleza, fiquei aqui atrás. Daqui a pouco sai um cara do nada, falei assim, mano, eu preparei um pedestal de microfone e uma entrada de violão para tu ficar lá na frente, lá no cantinho. Falei, tá, eu vou ficar sozinho aqui ainda. Fui lá na frente, peguei o violão, eu aqui, e as imagens tudo assim. Aí Jesus assim, falei, Deus amado, o que eu estou fazendo aqui, Jesus? E eu lá, esperando a minha vez, minha oportunidade na igreja.
E foi, e liturgia totalmente diferente, desconfortável, eu perdido. Falei, Deus amado, qual é o teu propósito aqui? E foi, e cantei uma música, cantei Não Há Ferrolhos, era uma igreja carismática, falava em línguas, mas tudo dentro do padrão deles, da liturgia deles, tudo beleza. No final o padre me chama e fala assim: Gui, canta mais uma canção para nós aí. Eu falei, tá, meu Deus, tá bom. Peguei o violão, comecei, Bondade de Deus, todo mundo conhece. Falei, vou nessa aqui, vamos lá. Aí cantamos, cara, a igreja toda. O culto começou às 7h30, era quase 11 horas isso. Deixa eu falar, ninguém foi embora. Eu repeti, ninguém foi embora. Terça-feira. Vamos lá. Estava lá, quando eu acabei de cantar, o padre olhou para mim e falou assim: como é bom a gente ser um, como é bom a gente ser família. E deixa eu falar uma coisa para vocês, igreja, o Gui não é católico. Aí você viu a galera, boa parte assim, arregalou o olho, deu aquele tempo ali, gelo, daqui a pouco, não sei o que, começaram a aplaudir, eu achei o máximo, falei, Deus. Cara, depois no final uma senhora veio falar comigo, não, toda segunda-feira a gente tem um negócio lá chamado Fuxico Gospel, eu não sei o que, eu falei, Deus amado. Aí já é um encontro de mulheres e não sei o que a gente faz umas coisas, é um trabalho bem legal, o nome eu achei estranho, mas o trabalho em si é bem legal, e é um voluntariado, vem um espaço na tua agenda aí para estar junto com a gente, não sei o que, Deus do céu, onde é que eu estou entrando, Jesus? E eu achei o máximo de tanto carinho que a gente recebeu, cuidado, porque é um lugar que tem muita fome de Deus, eles só estão um pouco perdidos, mas eles têm fome de Deus, você vê nos olhos deles, eles querem saciar algo dentro deles, e eles estão perdidos, só que não são só eles, muitos de nós dentro das nossas igrejas estão perdidos, não tem imagem de escultura, mas você mesmo esculpe a sua própria imagem, e coloca ela, e fica vivendo uma vida sempre em declínio, sabe o que é isso? Você está adorando uma coisa que não é Jesus, você está adorando a sua própria vontade, e isso precisa ser consumido pelo fogo de Deus. Sabe por que pedimos pelo fogo? O fogo, ele vai consumir isso. O fogo vem para purificar todo tipo de intenção que a gente tem. Um dia eu acordei, graças a Deus, né? Glória a Deus. Um dia eu acordei em casa, e o primeiro sentimento que veio para mim, no meu espírito assim, foi assustador. Eu sou fleumático, sei que pregando assim não parece, mas eu sou fleumático. Sou fleumático, melancólico, quase morrendo, assim, bem. E um sentimento veio assim: será que tudo que eu faço é para a glória de Deus? Meu Deus, de manhã cedo, cara, esperou nem eu tomar café da manhã. Primeiro sentimento: será que tudo que eu faço é para a glória de Deus? Falei, Deus do céu, sonda meu coração. Comecei a orar ao Senhor, falei, Deus, sonda meu coração, sonda as minhas intenções. Sabe que o Senhor começou a falar no meu espírito: eu estou purificando as suas intenções. É um tempo de purificação de intenção, porque a grande questão não é só sobre fazer uma conferência, é por que estamos fazendo, como estamos fazendo e para quem estamos fazendo. Porque não dá para fazer de qualquer jeito. E eu comecei, falei, Deus, pelo amor de Deus, pelo seu amor, purifica-me. Eu comecei a orar por purificação. Eu comecei a buscar no Senhor: Deus, será que as canções que têm fluído de nós é para a sua glória mesmo? Será que os livros são para a sua glória mesmo? Porque a palavra diz que o Espírito de Deus, ele sonda até mesmo as nossas intenções. Você já ouviu aquela frase: de boa intenção o inferno está cheio. Só que existe uma premissa para a intenção. Você precisa estabelecer como, por quê e para quem você está vivendo.
Por isso que a palavra diz, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Porque é um padrão, meu amigo. Quando eu orei isso, um empresário me ligou. Falou assim: Gui, você pode vir aqui na empresa? Porque às vezes a gente faz devocionais nas empresas. É outro lugar que o Senhor tem levado para nós que é tão desconfortável, que eu nunca imaginei pisar na minha vida. O Senhor começou a me levar. E ele falou assim: aí você pode vir aqui, né? A gente canta uns louvores, fala uma palavra e você pode até trazer teus livros, aí faz um pitch de vendas e não sei o quê. Eu parei assim, eu comecei a sondar meu coração, falei: se eu for lá, eu sei que eles vão comprar os livros. Só que eu não sou vendedor de livro. E eu estava livre naquele dia, eu poderia ir. Eu peguei o celular e falei: cara, infelizmente eu não vou conseguir, não posso ir. Vamos tentar marcar outro dia. Porque talvez se eu fosse, a minha intenção seria vender livro. E se eu saio da minha casa para ir lá vender livro, sabe o que eu estou fazendo? Caminhando segundo a minha medida. Porque tudo depende da minha intenção. Vamos lá. Sabe qual é o mandamento que a gente fere? Êxodo 20, e Deus falou todas essas palavras: eu sou Yahweh, o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, da casa de escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida, nada que se assemelha ao que existe lá em cima nos céus ou embaixo na terra. E aí vai, se quiser anotar, Êxodo 20. Como diz o pastor Luiz Hermínio, o evangelho não tem as nossas medidas, a cruz não é ortopédica. Terceiro ponto, eu vou conseguir, gente, vamos lá. Quais são as medidas? A gente fala tanto de medida. Você lembra que a gente começou a falar no primeiro ponto? Que Deus tem um padrão, não dá para confundir liberdade com libertinagem. Segundo ponto, quando a gente constrói segundo as nossas medidas, nós construímos um ídolo para nós. Terceiro ponto, quais são essas medidas? Anota aí ou abre aí, Salmos 24. Diz o seguinte, se quiser deixar aqui para mim, por favor, Salmos 24, 3, eu acho. Eu anotei só Salmo 24, mas é um pouquinho para frente. 24, 3, eu acho. Isso. Eu chutei, tá, gente? Eu acertei. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Vamos lá. Aqui Deus estabelece um padrão de quem pode permanecer lá. Porque subir, se quiser subir, pode subir. Você lembra que o pastor Gui falou ontem? Hebreus nos diz que Cristo se tornou sacrifício de uma vez por todas e se tornou o acesso até o Pai, ou seja, todos agora podem chegar nesse lugar, mas nem todos permanecem. Quem poderá subir ao santo monte do Senhor? Quem poderá permanecer no seu lugar santo? Aquele que tem mãos limpas, coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Aqui, fica lá, no 4. Tem uma versão que diz: limpo de mãos, puro de coração, não entrega sua alma à vaidade e nem jura enganosamente. Limpo de mãos, fala de um lugar de inocência, de uma consciência limpa. Quando a palavra fala de mãos limpas, essa limpeza de mãos, fala de inocência. Puro de coração, fala sobre estar purificado e ter um coração passado pelo fogo, fala sobre sinceridade. Não entregue a sua alma à vaidade. Vaidoso é aquele que é vazio de fala. Não há verdade nele, é apenas uma atuação. Ai, mas eu não passo por isso. Vamos lá. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés.
Chega a segunda-feira. Sabe quem que é que fala? Que é vazio de fala? É o crente de domingo à noite. Que canta as músicas de domingo, mas não vive as músicas na semana. E nem jura enganosamente, fala sobre falar e não cumprir. Abre Salmos 15 para a gente correr bem rápido. Salmos 15. Salmos 15 é praticamente o Salmo 24. Davi fala o seguinte: quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça de coração, e de coração fala a verdade. O que não difama com sua língua, que não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho. Sabe, isso aqui é padrão de Deus, tá? Você está vendo como não dá para viver de qualquer jeito? O que aos seus olhos tem por desprezível ao réprobo, nossa misericórdia, mas honra aos que temem ao Senhor. Sabe, isso aqui, mas que honra aos que temem ao Senhor. Sabe o que isso significa? O padrão de quem habita com o Senhor no santo monte é dar honra àqueles que temem ao Senhor. É você honrar os seus irmãos, honrar seus pastores, honrar seus líderes, honrar seus irmãos da comunidade. Tem um casal que a gente conhece, que um dia ela deu esse testemunho, eu achei interessante. Todas as vezes que ela vai visitar alguém, que ela almoça na casa de alguém, ou toma café na casa de alguém, ela não sai sem lavar a louça. Sabe o que é isso? Ela está honrando aquela pessoa, na medida dela, uma medida que ela encontrou de honrar. A gente pensa que honra é uma coisa, cara, tem que ser, não, é pequenas coisas, que você começa a dar honra a quem tem honra. O que jura com dano próprio e não se retrata, sabe o que é isso? É você jurar, mesmo que você caia no prejuízo ou saia no prejuízo, você não volta atrás. Ou seja, perdão da palavra, está cagando para o prejuízo. Vamos lá, vai dar certo. Quarto e último ponto para a gente correr. E aqui eu já vou terminando. Lembra o que a gente falou, os 3 pontos que a gente falou? Deus tem padrão. Não dá para confundir liberdade com libertinagem. Quando a gente anda segundo as nossas medidas, nós construímos um ídolo. E Deus tem um padrão. Salmo 24, Salmo 15, é o padrão de Deus. Filipenses 2, padrão de Deus. Que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ele começa a discorrer que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, antes mesmo se humilhou, se esvaziou, tomou a forma de servo, e foi. Sabe o que é isso? Jesus estabelece um padrão de vida. Por isso que ele se torna o primogênito. Tipo, vocês têm um padrão, é assim que tem que viver. Por isso que Paulo fala, sejam meus imitadores, porque eu olho para o primogênito. Vamos lá, quarto ponto e último. 3 caras que andaram nas medidas de Deus. O primeiro deles, Noé. Deus dá as medidas para que Noé construísse a arca. Noé não foi escolhido à toa. Ele vinha de 4 gerações que honravam a presença. Seu pai era Lameque, seu avô era Matusalém e seu bisavô era um cara chamado Enoque. Deus olha para um cara que andava com ele e fala o seguinte, o cara que mexia com terra, e fala assim, constrói uma arca para mim, quer dizer, para você e para sua família, porque eu vou destruir a terra, mas eu quero salvar você e a sua casa. Agora, sabe qual que é o interessante? Como é que ele vai construir a arca se ele nunca construiu nada, amigo? Sabe por que ele vai conseguir construir a arca? Porque Deus não manda só ele fazer, Deus dá a planta para ele fazer. Deus dá a medida, vai ser assim, assim, assim.
Noé fala e vamos lá, vamos construir uma coisa que eu nunca vi na vida. Sabe qual é? E eu quero que você pare para pensar nisso. A coisa mais interessante, Noé para de fazer o que ele sabe fazer e começa a construir o que Deus pediu para ele construir. Qual é a nossa ousadia e fé de parar de fazer o que sabemos e começar a construir o que Deus quer que a gente construa? Noé constrói a arca, chuva vem, dilúvio vem. Você sabe a história. Sabe o que é isso? Obediência. É um padrão de Deus. Mateus 24 vai dizer o quê? Que os últimos dias seriam como os dias de Noé. Sabe o que o Senhor está falando para nós hoje? Deus está pedindo para você construir uma arca. Mas Deus, eu não sei como fazer, eu não sei como fazer, como que eu faço? Deus não está apenas pedindo, Ele está dando a planta que está aqui. Os últimos dias seriam como os dias de Noé, que as pessoas casavam, davam-se em casamento, comiam, bebiam, e não tem nada de errado. Só que por que a Bíblia dá uma conotação de erro? Porque enquanto as pessoas viviam sua vida normal, acordam, trabalham, vêm para a igreja, faz seu papel na igreja, vem, tem reunião na igreja, vem, beleza, bonitinho, tudo tranquilo, vivendo normal, e nada muda na sua vida, e você mais se casa, você come, você bebe, você está vivendo sua vida normal, ganhando salário, está tudo legal. Enquanto muita gente vivia assim, Noé parou tudo e começou a construir o que o Senhor tinha pedido para ele. É sair de um lugar confortável. É começar. Vamos lá. A abrir o peito para viver as consequências. Você acha que foi fácil para Noé? Segundo cara, 1 Crônicas 28, 19, diz assim: Davi falando com Salomão, pai falando com o filho. Tudo isso, disse Davi, foi-me dado por escrito da mão do Senhor, e ele me fez compreender todos os detalhes dessa planta. Meu Deus, cara, meu Deus! Deus dá a planta das mãos dele por escrito para Davi. Que lugar que Davi estava, cara? Que recebe a planta da mão do Senhor. E ele fala para Salomão, seu filho, cara, eu recebi de Deus isso aqui, porque surgiu do meu coração o anseio de construir um lugar para o Senhor repousar. Vamos lá, escute uma coisa, o desejo nasceu de Davi, mas o padrão é Deus que define. Deus olha para Davi e fala o seguinte: você quer fazer um lugar para mim? Top, é isso que eu quero. Só que tem que ser assim. E outra, Davi, você não vai construir. Porque as suas mãos estão. E o que Salmo 24 fala? Limpo de mãos. É o seguinte, Davi, você não constrói, mas Salomão vai construir. Davi fala, beleza, vamos lá. Esse templo foi o que recebeu a glória física de Deus. Agora escute uma coisa, tanto quanto Noé, quanto Salomão se construíssem segundo as suas medidas, se Noé construísse segundo as suas medidas, quando viesse o dilúvio, a sua arca ia afundar. Porque só Deus sabia o tamanho do dilúvio que viria. Porque quando Deus dá a planta, é porque Ele sabe, cara, Davi, a minha glória tem esse peso, e para suportar esse peso tem que ser essas medidas.
Porque se não for, vai tudo acabar. Davi não constrói, mas ele diz que Deus fez ele compreender todos os detalhes. E ele passa para Salomão todos os detalhes. E ele lembra de uma coisa em 1 Crônicas 29, não é para homens, é para o Senhor. E Davi instrui Salomão em 3 coisas para construir esse lugar: conhecimento de Deus, que é intimidade; integridade de coração, que é caráter; e alma voluntária, que é viver sem querer algo em troca. Davi diz assim: para construir, meu filho, você precisa conhecer a Deus. Não dá para construir sem conhecer Ele. Você precisa ser íntegro, você precisa ter caráter, porque Salmo 24 fala isso, Salmo 15 fala isso. E você precisa ser voluntário. Rogo-vos, pois, meus amados irmãos, que apresentei os vossos corpos como sacrifício. Não é obrigado, é voluntário. Sabe o que é mais louco? Nós temos nessa geração os Davis, que podem até não construir, mas vão olhar para os Salomãos e falar: tem que ser assim, filho. Sabe o que eu estou fazendo aqui? Ou qual tem sido a minha vida? É a minha vida mostrando para minha filha: filha, tem que ser assim. Filho, tem que ser assim. Jesus pode voltar depois que eu for antes, e você ficar, mas você vai saber como construir. Isso fala de legado. Porque Noé não entrou sozinho na arca. Noé entrou com a sua família. Salomão construiu um lugar segundo o que a planta dizia. E de repente a glória de Deus veio. E os sacerdotes não conseguiam ministrar. Algumas palavras dizem que os sacerdotes não conseguiam ficar de pé, outras não ministrar, ou outras não nem entrar. Sabe por quê? Onde as medidas de Deus são estabelecidas, o homem não consegue colocar a sua própria liturgia. E o terceiro e último cara é um cara chamado Ezequiel. Ezequiel 47. Ezequiel tem uma visão. E esse anjo aparece para ele. E Ezequiel vê um rio. Ele olha para o rio. O anjo olha para ele. E tipo assim: Ezequiel, você quer entrar? Qual vai ser sua resposta? Quero. Sabe o que o anjo faz antes de Ezequiel entrar? O anjo mede 1000 côvados. Depois que o anjo mede, Ezequiel vai. Porque eu não posso entrar num lugar em que Deus não mediu ainda. Porque se eu entro num lugar onde Deus não mediu ainda, esse lugar se torna inseguro. Todos os lugares que você precisa andar, Jesus vai medir primeiro. Ou seja, Ele já viveu. Por isso que a gente hoje pode entrar por meio dEle. Porque Ele já está nesse lugar. Ezequiel entra e as águas batem no calcanhar. Não é a água que sobe, é Ezequiel que entra. Calcanhar, mais 1000 côvados.
Ezequiel, pode vir, está seguro. Nossa. Ele vai. Ezequiel, pode subir, pode entrar. E quanto mais ele entra, ao ponto de não dá para atravessar mais com os pés no chão, agora é só nadando. E agora eu vou te falar uma coisa, sabe da onde surgia esse rio? De um lugar chamado habitação de Deus. Ezequiel olha para trás para ver da onde esse rio está saindo. Sabe por quê? As medidas que ele está entrando são as medidas que estão fluindo do trono de Deus. Ezequiel começa a caminhar na presença de Deus. Passo a passo, ele vai. E a medida de Deus, a presença de Deus vai aumentando. Por isso que a gente fala, Deus aumente sua presença. Quando a gente fala isso, não é que Deus está subindo o rio, é que nós estamos indo. Porque vem da habitação dEle. É um lugar seguro. Deus está te levando nas medidas dEle. O Senhor está medindo mais 1000 côvados. O Senhor está medindo mais 1000 côvados. Pode entrar porque é um lugar seguro. Deus está medindo. Você vai começar a sentir a água subindo cada dia mais violentamente. Deus está medindo. É tempo das medidas do Senhor. Queria que você fechasse seus olhos comigo. Fique onde você está, por enquanto. Nós oramos. Espírito de sabedoria, Espírito de revelação, Espírito da profecia, Espírito da verdade, Espírito do temor do Senhor, Espírito de poder. Nós te pedimos, abre nossos olhos. Queremos ver as medidas do Senhor, porque nós desejamos entrar. Nós queremos ver as suas medidas. Nós queremos caminhar no lugar seguro. Nós queremos caminhar segundo o que o Senhor está apontando. Eu te peço, comece a derrubar os ídolos do nosso coração. Tudo que está entre nós e você, comece a derrubar agora. Nós clamamos. Hey. Ele está aumentando. Rakatariala